E o bastidor do Inter ferve após a informação de que tem jogador que só falta assinar. Ele está encaminhado. E eu te trago alguns nomes e possibilidades que possam reforçar o clube na janela de transferências dessa metade do ano. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Também dá o hype nesse vídeo. Vai fazer com que o YouTube entenda que tu está curtindo esse conteúdo. E assim ele vai entregar para mais colorados aqui na plataforma. E todo mundo fica bem informado sobre o Inter. Também não esquece o like, também é muito importante tu comentar depois ali no final do vídeo, vai fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas, tá? Não adianta só tu visualizar, tem que deixar o like, tem que se inscrever, tem que deixar o teu comentário também, que é muito importante, eu vou reforçar isso lá no final, tá? Também, cara, é início do mês, né? Tu daqui a pouco comprou um carro e daqui a pouco tu tá pagando juros abusivos nele, não sabe? Não tem certeza se tá ou não pagando, talvez nessa parcela que tá pagando aí, pode ter. E aí o que tu vai fazer? Tu vai chamar o pessoal da RF Negocia. O Rodrigo e toda a equipe da RF estão dispostos a te ajudar nessa situação. Tu vai chamar no WhatsApp, tá aqui na tela, no link da descrição, no primeiro comentário fixado, e tira os juros abusivos dessa parcela agora. Mostra o contrato que tu assinou. Se tiver juros abusivos, o Rodrigo vai te avisar. Se não tiver juros abusivos, mesmo assim ele vai entrar em contato contigo e falar, olha, tá certo, é essa mesma parcela, não tem o que fazer, é isso que tem que pagar. Agora, se não, quem sabe tu pode economizar até 50% desse valor. Então não perde tempo. Parcela do veículo, do teu imóvel também, cartão de crédito que atrasou, tem juros abusivos rolando. Cara, qualquer uma dessas situações tu pode chamar a RF Negocia que eles vão te ajudar. Mas eu bato muito na tecla do carro porque todo mundo acaba comprando um automóvel, não pensa no depois e aí começa a pagar, começa a apertar a situação e quem sabe tu não pode estar precisando economizar nessa situação, podendo chamar o pessoal da RF Negocia, tá? Atendem todo o país, todo o Brasil, de Portugal também, pode chamar ele, não tem problema nenhum, que ele vai te atender aí, a RF Negocia, parceira aqui do canal Juliano Machado Repórter. Agora, deixa eu começar aqui falando, gente, no vídeo de hoje, segunda-feira, dia 15 de junho já, Copa rolando, a gente sabe tudo isso, mas o Inter não para. O mercado da bola ele não para, muito agitado, muitas situações de mercado que acabam vazando, né? Eu trouxe para vocês, já que tem clubes interessados em, por exemplo, tem 2 clubes que querem tirar o Richard, o Inter vai ter uma economia grande, de milhões, com a saída desse jogador. Tem também situações pelo próprio Borré, é o Rocher também na Arábia Saudita, né? O jogador, ele sendo oferecido pelo seu empresário, pelo seu intermediário. Tem situação também do empresário do Bernabéu, falava volta e meia, que tem proposta da Europa que vai chegar na mesa do Inter e vai ser irrecusável. Muitas situações de mercado, mas não são só de saídas, são de chegadas também, né? A gente fala muito na questão dos zagueiros. O Inter tem que contratar zagueiros e essa é a prioridade da janela. Só que algumas semanas vem circulando a informação de que o Inter já tem um jogador acertado, só falta assinar. Ele está encaminhado. E por que ele não foi anunciado ainda? A informação é que tem algumas questões mais burocráticas que ele está resolvendo com o atual clube para que ele possa ser anunciado pelo Inter. De qualquer maneira, a janela só abre no dia 20 de julho, né, desse ano, né, 20 de julho agora, no próximo mês. Então tem esse porém, mas mesmo assim, o Inter está se movimentando e essa negociação já está finalizada. Né? Só falta realmente assinatura, papel timbrado ali na mesa já está, tanto do Inter quanto do clube, mas tem uma questão ou outra que estão sendo averiguadas. E isso são importantes dirigentes que cravam, que dão essa certeza para que a gente possa aqui avisar vocês, olha, tem reforço já encaminhado. O Inter vai anunciar a qualquer momento esse cara, né? Porque daí também tem uma questão, né, de parceria mesmo dos clubes. Daqui a pouco é um clube parceiro, é um clube que o Inter já tem uma relação, então dá para te já fazer o anúncio, não tem problema nenhum. E aí são algumas situações, principalmente que vem lá de Minas Gerais, tá, gente? Deixa eu começar aqui falando sobre a questão dos zagueiros. Tem 2 nomes lá em Minas Gerais que se diz muito, né, e que envolvem a questão do Inter. Não vem informação só daqui, mas vem de lá. Primeiro é o João Marcelo, 25 anos de idade, 1,90 m, destro, tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. Esse cara teve muito perto desse reforço do Inter agora na janela do início do ano. Não foi muito pela questão do Inter ter sofrido um transfer ban e na sequência o Arthur Jorge chegar no Cruzeiro e falar, olha, segura todo mundo, deixa até a metade do ano, depois eu preciso primeiro conhecer, ver quem eu quero, ver quem eu vou liberar, para depois tu negociar. Então tem essa questão, por exemplo, do João Marcelo. Outro nome também que a gente está recebendo informações lá de Minas Gerais que está sendo negociado pelo Atlético Mineiro.
E isso passa muito por uma questão de ciclo se encerrando, que é o Lianco, né? Jogador de 29 anos, 1,87 m, destro, tem contrato com o Atlético, é bem verdade, até dezembro de 29. Mas esse jogador começou a se inviabilizar com o torcedor do Atlético e ele perdeu espaço, perdeu moral com o Eduardo Domingues. Tanto que o Atlético viu uma oportunidade de mercado para trazer o Léo Duarte do Başakşehir da Turquia, o contrato estava se encerrando, assinou pré-contrato e não está nem aí, né? Então, o Lianco acaba perdendo posição na hierarquia. E o Atlético, se pintar a proposta, vai negociar o Lianco. É isso que batem na tecla lá. E por isso que esse nome também ganha força no Beira-Rio. Porque o Inter está contratando um zagueiro. O Inter vai contratar um zagueiro e esse jogador pode sim ser o Lianco, tá? Não dá pra gente descartar esse nome. Só que tanto o Lianco quanto o João Marcelo são situações de empréstimo, tá? O Inter traria esses jogadores por empréstimo com opção de compra ou até mesmo obrigação. Bate metas dentro desse contrato, daqui a pouco faz o contrato de 1 ano, o cara tem uma média X de jogos, 60% dos jogos, o Inter é obrigado a comprar. Então esses dois nomes aqui falam muito. Olha, por exemplo, o Bruno Fux, descartado. Não tem chance dele sair do Palmeiras nesse momento. O Abel quer contar com 4 grandes zagueiros para o restante da temporada, até porque tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Guilherme Maripan está pedindo mais de R$1 milhão para fechar com um novo clube. E o Inter não vai pagar isso por esse jogador. Descartem, não tem nem menor possibilidade do Inter fazer esse investimento no Guilherme Maripan, jogador chileno de 32 anos de idade, mesmo que seja de seleção. O Inter não quer saber, mais de R$1 milhão não tem como o Inter acabar fechando esse contrato. Outro nome que aí também ganha força nesse bastidor há muito tempo, pela boa relação que o Inter tem com o empresário dele, que é o Juliano Bertolucci, é o Lucas Fasson, 25 anos, 1,87 m, esse canhoto, e está com o contrato se encerrando lá com o Lokomotiv Moscou. Por que se bate muito na tecla desse nome? Pela boa relação que o departamento de futebol do Inter, o Fabinho, o presidente Alessandro Barcelos, tem com o Bertolucci, com as pessoas que cuidam e também agenciam jogadores e que são envolvidos com o Juliano Bertolucci. E o Lucas Fasson é um desses nomes. Então, ele não perdeu força até o momento. O que pega do Lucas Fasson é mais ou menos do Guilherme Maripan. Ele quer um valor de luvas alto, teria que diluir dentro desse contrato, só que a diferença é que tu está falando de um jogador como o Maripan, que tem 32 anos e quer 3 anos de contrato, e o Lucas Fasson, que tem 25 anos de idade. Se ele pedir 3 anos de contrato, tu dilui isso dentro do vínculo, não vai ficar tão pesado, e o Inter pode fazer esse movimento, até porque daqui 3 anos ele tem 28. Então dá para fazer esse movimento, mas é outro nome que também ganha força, tá? E aí, um nome que não é de zagueiros, mas que é um nome que também, lá em Minas Gerais, se diz que teve sondagem do Inter, que é o do Gustavo Scarpa, jogador que já tem 10 jogos pelo Brasileirão. O Atlético deu uma barrada nele nessa reta final da parada até a Copa do Mundo, tá? Exatamente para ele não bater a meta de 12 jogos. Ele chegou aí também para Instagram e tudo mais, falar que não tem essa questão com ele, não tem pressão, essas coisas assim. Mas, mesmo assim, o Scarpa é um jogador que, segundo a imprensa mineira, está fora dos planos, e o Inter, lá atrás, antes dele fechar com o Atlético Mineiro, tentou a contratação do Gustavo Scarpa. Ele estava ficando livre, estava saindo do Palmeiras, ia ficar livre. O Inter ofereceu, o presidente Alessandro Barcelos, ofereceu uma nota para ele, de uma questão de luvas. O Atlético foi lá e cobriu, e acabou levando o Scarpa para Belo Horizonte. Só que esse nome nunca saiu do radar, principalmente do presidente Alessandro Barcelos. E o Pesolano também avalia esse nome como um grande jogador. Então, é outro cara que também daqui a pouco o Inter pode estar negociando tudo isso de uma forma muito sigilosa para que não vaze e esse nome possa ser anunciado nos próximos dias. Por que dessa estratégia com o Inter? Em nome vazado, a gente está vazando aqui por óbvio, né? Mas digo de uma negociação concreta, olha, é o Gustavo Scarpa esse jogador, não tem como a gente cravar. Mas o Gustavo Scarpa também é agenciado pelo Juliano Bertolucci. Por que eu cito muito essa questão de empresário? Porque a gestão do presidente Alessandro Barcelos ela foi muito pautada por 2 grandes empresários durante esses 6 anos, que foi o André Cury, todo mundo sabe, e também o Bertolucci, principalmente numa reta final de gestão. Nesses últimos 3 anos, principalmente, o Bertolucci teve diversos jogadores que passaram pelo estádio Beira-Rio. Então, o Scarpa também é um nome que se fala que o Inter sondou. O Santos agora também tentou negociar, o Santos está um pouquinho mais distante. Mas que pode existir também essa situação envolvendo o Inter. Gustavo Scarpa, não descartem esse nome no Beira-Rio nesse segundo semestre, tá? Presidente
concedeu uma entrevista, e eu quero citar 2 pontos aqui, tá? Que ele fez uma entrevista ao novo podcast lá da TV Inter, né? E ele foi o primeiro convidado. Primeiro ele falou sobre as finanças, tá? E aí abre aspas para o presidente, porque a dívida do Inter está na casa dos 939 milhões, tá? Segundo as contas do ano de 2025, né? Um valor abaixo, por exemplo, do de 2024, que era de 978. O Inter conseguiu baixar. Mas abre aspas para o presidente falando sobre isso aí. Nós tivemos o ano de 2025 muito desafiador para que a gente pudesse recuperar parte daquilo que foi perdido em 24. E foi possível reduzir a dívida. Um passo inicial muito pequeno, mas importante, no sentido de reverter uma tendência de aumento de dívida. Por que ele cita 24? Pela questão da enchente ali, o Inter teve um prejuízo muito grande e as contas acabaram tendo, né, esse desequilíbrio aí e a dívida acabou aumentando. Em 2025 acabou baixando, segundo o presidente, tá? E aí ele também citou a questão de SAF. Precisa se transformar em uma SAF para ser moderno? Nós não podemos transformar uma associação em um modelo moderno? Esse debate, esse desenho, esse estudo internacional iniciou no final do ano passado. Pretendemos estar concluindo e levando ao Conselho, ainda no próximo mês, se possível, ainda no mês de junho, ou mais tardar, início de julho, com sugestões e com trabalho feito a várias mãos. O presidente saindo um pouquinho dessa questão, né, da bolha SAF. Ele quer e pensa que daqui a pouco, ó, não vamos virar SAF, vamos para um outro caminho. Só que, sendo bem sincero, nos últimos 6 meses de gestão do presidente Alessandro Barcelos, a tendência é que a situação não tenha o candidato, né, sendo elegido no final do ano. Né? A tendência é da oposição, é daqui a pouco do Roberto Melo ou do Leonardo Aquino, são os 2 nomes mais fortes nesse momento. Então agora, essa situação, falar de SAF, achar uma outra situação, a gente está bem longe dessa situação e que se envolva o presidente Alessandro Barcelos, tá certo? Mas deixa teu comentário, o que tu acha sobre esses 4 nomes. Ganham força e o bastidor ferve do Inter envolvendo essa chegada, esse jogador misterioso, mas que está prestes a assinar com o Inter, tá? Scarpa, Lianco, João Marcelo e também Lucas Fasson. Qual deles mais te agrada? Deixa aqui nos comentários que na sequência, como de praxe, respondo todo mundo. Comenta, tá? Comenta porque é muito importante para que o conteúdo seja entregue para mais colorados, assim todo mundo ficar bem informado sobre o dia do Inter, fechou? Beijo grande, tamo junto, até mais. Tchau!